Legal, meus amigos, boa noite. Hoje eu vou estar com a Bia Rodrigues, vamos bater um papo muito legal e esperar aqui o logaritmo do nosso Instagram aqui, avisar a galera. Lembrando que as minhas lives é toda segunda-feira, sempre toda segunda-feira, Já vou te chamar, Bia, só um pouquinho. Esperar um pouquinho aqui o Instagram, o logaritmo dele avisar. A galera, vamos estar conversando com a Bia. Vamos falar sobre assuntos legais de moda, a importância da gestão do produto de moda. A partir da outra semana, não sei se vai ser toda quinta-feira, mas a princípio eu vou precisar fazer as lives toda quinta-feira às 20 horas. Talvez seja por um tempo ou não. Eu aviso vocês aqui e volto depois para segunda. Então a outra semana não vai ser segunda. Vai ser às quintas-feiras, 20 horas. Então, você que quer uma mentoria 0800, do lado do direct, você me manda uma mensagem que eu vou bater um papo com vocês. Vou fazer uma mentoria, um 0800 de gratuito, tá bom? Você vai ser meu convidado especial. Então a gente vai bater um papo legal agora. Você que já segue o Doutor Gestão, aqui embaixo tem um aviãozinho, você aciona ele e convida outras pessoas. Pessoas que é empreendedoras, que é apaixonado pela indústria textil vestuário, você que é gerente, que é design de moda, né? Que é estilista, que trabalha na área financeira, comercial de uma empresa, você que quer empreender, que trabalha em outro segmento do comércio, da indústria, alguma coisa que a gente vai falar aqui vai ajudar você, tá bom? Sacadas, mindset, configuração da mente para levar você para outro lugar. A gente já está aqui, o Samuel Costa, muito obrigado. Adriana Noval, que recentemente aí trouxe um herdeiro ao mundo. Parabéns, Adriana. Olha, parabéns mesmo, tá legal? Parabéns mesmo. Deus abençoe você. E o meu amigo, tá aqui o Márcio Elias. Vamos lá, quem tá mais aqui? Vou chamar já a Bia. Adaí._Setores. O Samuel de novo. Então, lembrando, você quer uma 0800, duas pessoas, pode ser que seja já outra semana. Manda um direct ou manda um e-mail. Você aqui no Stories de hoje, você vai ver contato@luisrobertosaraiva.com. Então, vamos ao que interessa. Já dizia, você que é da época aí do professor Raimundo, vamos ao que interessa, o resto não tem pressa. No caso é a saúde, mas fiz um trocadilho. Obrigado a todos, ao Márcio Pontelisa, o futuro empreendedor na área de produtos para bike. Logo logo você vai ver a coleção do nosso amigo Márcio, um empreendedor de Goiânia. Muito obrigado a todos. Deixa eu tentar chamar aqui a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Fazer uma transmissão ao vivo com a Bia Rodrigues. Eu vou escrever aqui, aguardando a Bia aqui me aceitar. Opa, aceitou. Vamos lá. Número 1, como eu vídeo tá legal. Número 1, se tiver ruim, vocês respondem pra gente aqui, 2, para que a gente possa cada vez melhorar. Você tá vendo aí a convidada, o áudio, o vídeo, a imagem dela, do Doutor Gestão. Como é que vocês estão recebendo? Eu não tô te vendo, Luiz. Eu não tô te vendo. Então você vai me ver já já. Eu tô escrevendo aqui o título da nossa live. Só um pouquinho. Tá. Você vai me ver já já, a gente vai conversar. Eu já estou aqui marcando o tempo para que o Instagram, a partir de 1 hora, ele não nos expulse. Eu não estou conseguindo me ver e eu não estou conseguindo te ver direito. Peraí. Vou sair e entrar de novo. Peraí só um pouquinho, peraí. Eu estou te vendo normal. Você não está me vendo, não? Estou te vendo normal. Não, vou tentar de novo. Se alguém estiver me vendo aí, tá bom. Mas se eu não estiver me vendo também, não tem problema. Não tem problema. Sai e tenta de novo. Você, tá. Aqui no xizinho do seu, só você que pode sair. Vai lá. Tá bom. Um pouquinho de paciência, pessoal, tá bom? Então, lá no direct você vai me responder. Doutor Gestão, quero participar dessa mentoria na sua próxima live. Eu vou atender 2 pessoas. Talvez, inclusive, seja semana que vem.
Se você quiser mandar um e-mail, diz que o que é que você quer que eu te ajude, para me poder entender e te ajudar aí ao vivo, tá bom? Uma mentoria 0800. Então, deixa só a Bia entrar de novo, que ela disse que não está me vendo. Vocês estão me vendo, áudio, imagem, tá legal? Número 1. Doutor Gestão, não tá legal. Aí você vai falar número 2. Ó, Gilberto, vamos chamar de novo aqui, transmissão ao vivo. Se você responde para mim, número 1 que tá legal, imagem, vídeo, áudio, 2 que não tá legal. Deu certo? Tô te vendo. Ah, 1 hora eu apareço, não tem problema. Vocês estão me vendo, tá tudo ok. Boa noite para todo mundo. Então, se apresenta aí, diz onde você trabalhou, o que você faz, da onde você é, e a gente entra aí na pauta da live. Ó, se tiver com problema de som, vocês me falam que eu coloco o fone, enfim. Não estou muito acostumada com as lives, mas vamos lá. A gente vai se acostuma. Ó, o pessoal está falando número 1, o áudio e a imagem, o vídeo está legal. O pessoal está gostando da imagem, do vídeo e do áudio. Não, tá ótimo. Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu me chamo Bia Rodrigues, né? Trabalho no mercado de moda já tem uns 15 anos. A minha expertise é no jeanswear, moda mesmo. Eu fiz... Que também sou apaixonado que nem você. Então, eu fiz a minha especialização também na área de mestrado, na UDESC, em Santa Catarina, na área realmente de moda. Então, eu respiro moda desde sempre, né? Então, trabalhei pequenas, médias e grandes empresas, algumas que tinham bastante expressão no mercado, outras não, porque eu acho que muita gente ainda tem aquele velho hábito de pensar que a pessoa só fez um bom trabalho, talvez por empresas reconhecidas, né, nacionalmente, e não necessariamente. Eu fiz trabalhos em boas empresas que eram de pequeno porte e que me deram muito know-how mesmo para tudo que, assim... Essa conversa que você me chamou, eu fiquei muito feliz, agradeço desde já, para falar um pouquinho da importância da gestão do produto, para desmistificar muito sobre a questão da criação em um produto de moda e principalmente a gestão desse produto, né, a importância dele. E isso vai... Antes de você entrar no assunto propriamente dito, Bia, é um assunto tão importante quanto que nesse período da pandemia muita gente está empreendendo, está fazendo um plano de negócio, mas a tira está tudo controlado, não sabe o público-alvo, quer montar camisa com a calça com a cueca, é um samba de criadores. Então, eu acho que é muito oportuno a sua experiência, ainda mais agora. Eu tenho uma convidada, um mestrado da área de moda, você vai enriquecer muito, vai ajudar muita gente que está aqui. Olha, eu agradeço a você, agradeço os que estão aqui, que estão pegando 1 hora do seu dia, da sua noite, do seu descanso, escutando você. Olha, não tem preço. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque eu sou da matemática que quem divide multiplica. Então, eu acho que quanto mais informação eu tenho, eu gosto de dividir isso. E eu acho importante porque, aquilo que eu estava dizendo, para desmistificar essa ideia de que o estilista ele não pensa num contexto muito mais amplo, né, que é a gestão. Eu acho muito importante se pensar numa gestão de um produto, porque se eu não fizer isso de uma forma organizada no começo, eu não vou ter aquele produto realmente que tenha um impacto no mercado ou que faça realmente a diferença para a empresa, né? Então, abordando ainda a questão, antes de você fazer a primeira pergunta, eu acho interessante... Olha, antes de você continuar, eu fico feliz aqui que tem o Márcio, tem a Bellic Lingerie, lá de Goiânia, que ela foi faccionista, ela tem uma marca de moda hoje, ela foi faccionista, ela está exportando para vários países. Olha, você tem que entrar, Bellic Lingerie, tem cada modelo lindo. E a gente também está aqui com um empresário com mais de 35 anos no mercado, que é o Dr. Estampa, uma referência em relevo, em foil no mercado. Ele está aqui prestigiando a sua live. Obrigada. Olha, ótimos esses contatos. Eu fiquei interessada nessa da exportação, porque já dando spoiler um pouquinho do que eu faço hoje no mestrado, eu estou trabalhando a questão do design estratégico, a gestão desse produto para qualificar para exportar. Então, eu estou tentando estudar isso para a gente conseguir fazer produtos mais acessíveis no mercado, né? Então, isso é muito bom que todo mundo está aí. Então, pode devagar também é pressa. Você pode cuidar, você falou da sua carreira, onde você trabalhou. Você é carioca, trabalhou com todo tipo de produto.
Qual é a origem das empresas grande, pequena, private label? Como é que mais ou menos desencadeou a sua história antes de você começar a entrar na sua pauta, que é maravilhosa? Nossa, eu vou te dizer que o começo da minha carreira que pontuou muito sobre a questão dessa busca pelo entendimento da gestão de um produto, né? E muito além da busca pelas tendências, né? De moda, que é o velho clichê, né? Quando se pensa em moda, as pessoas parece que ficam dentro de uma caixinha, só pensando em tendência e fazer um produto para atender um público específico. E é nesse começo da minha carreira, porque eu ainda na graduação eu fui cair de paraquedas, assim, porque eu precisava de uma experiência numa private label para poder terminar minha graduação. Então, quando você entra para uma empresa como uma private label, que para quem não conhece está entrando, é uma empresa terceirizada, né, que faz todo, desde a criação até o produto final, para as empresas que não têm um parque fabril. Então, quando você cai nela, você ainda saindo do mercado de moda, que você quer criar produtos, né? E você cai numa empresa onde, quando você começa a fazer, vem um engenheiro de produção e fala, olha, isso aqui não dá por isso, por aquilo. Não, o target daquela marca em específico não permite esse tecido. Então, você começa a pensar numa coleção muito matemática. E aquilo veio com muita informação para mim, para eu, como uma estilista, ainda para me formar. E eu falei, mas espera aí, não me contaram isso na faculdade, né? Você acha que realmente as pessoas vão lá criar o que quiserem, não pensam num processo produtivo, em todos os colaboradores, todo mundo que está envolvido num processo. Então, daí eu consegui entender o quanto realmente é importante a gestão de um produto, a gestão de uma produção propriamente dita, na hora que eu estou criando, né? Então, assim, é meio clichê eu dizer que as roupas em si, elas não podem, por exemplo, ser somente criadas com uma temática de moda. Hoje em dia, todo mundo está consciente de que vai muito além disso. É muito mais complexo mesmo, é uma reflexão mais crítica de mercado, de público-alvo, enfim, de cultura, o estético, o ético, principalmente. Hoje em dia, a gente sabe que a ética é muito importante. Só que a gente também tem que olhar para dentro da empresa. Eu acho que o momento que a gente está vivendo está fazendo com que a gente veja muito o lado de fora, né? Pensar no que é importante para o ser humano, pensar no social, no ambiental, mas dentro da empresa também é importante. Porque antes da gente atender de forma ética e estética, a gente tem que atender o nosso mercado interno. Quem é o nosso mercado interno? O nosso cliente. É o processo produtivo, é o objetivo da empresa dentro ali daquele seu mundo antes de expor. Então, quando eu vi isso dentro de uma private label, eu falei assim, nossa, então criar um produto de moda vai muito além da tendência. É pensar de uma forma sistêmica de um processo. A última coisa que eu vou fazer é comprar. Então, isso daí foi só assim, o pontapé para eu tomar a decisão nas empresas seguintes de eu buscar a minha especialização, que eu fui lá para Santa Catarina, quer dizer, eu estava lá até há pouco tempo, depois eu saí, para buscar uma especialização em negócios do vestuário. Eu precisava entender a gestão disso para conseguir criar. Aí você pode até me perguntar, Luiz, olha, eu não paro de falar um minuto, se você deixar. Não, fica tranquilo. Eu vou muito além da curva da maioria dos estilistas, né? Então, eu sempre digo que eu sou estilista daquele chão de fábrica mesmo. Então, eu preciso entender como é que funciona a gestão daquele meu processo para conseguir criar. É como se eu tivesse que me preparar para uma guerra, mas eu preciso saber quais são as munições que eu tenho. Se eu não souber com as munições que eu tenho para trabalhar ainda dentro de fábrica, como é que eu vou atender o meu mercado externo? Porque é muito bonito você desenhar uma peça que seja super alinhada à tendência, mas se você não tiver pelo menos viabilidade técnica e econômica, e isso obrigatoriamente o estilista tem que ter uma base, porque senão como ele vai criar produtos surreais, entendeu? E que adianta? Né? Tá bonito ou não vender, ou não então, sei. É muito legal. O que você está falando, eu já trabalhei com inúmeros, mas incontáveis estilistas, tá? Incontáveis estilistas, vou perder as contas. Inclusive tem um Guilherme Gaspar, ele não está aqui não. Ele também é uma referência em Jeanswear, é uma referência no mercado, assim, ele tem uma paixão por Jeanswear, é um profundo conhecedor e é uma referência para mim na área de jeans. Agora, esse olhar que você tem, que você está falando, da área técnica, aí eu já vou te perguntar, a importância do planejamento aliado à produção. Eu falo para você sem medo de errar. Eu conto no dedo se eu trabalhei com uma, duas, que tivesse esse olhar muito aquém após a criança sair da incubadora.
Você entender a viabilidade técnica e produção. Isso realmente é um diferencial numa carreira de uma design de moda, de uma estilista, e eu acho que é muito oportuno, já que você começou a falar, dizer aqui pra gente a importância do planejamento alinhado à produção. Ó, eu não queria entrar, não vou entrar muito na parte teórica para não ficar um assunto chato, e eu gosto Sim, de também eu acho que tem que ser uma. Eu costumo fazer live, você falou tudo, eu gosto de fazer live, fazer com telefone, aparece slide, enfim. Mas é tomar lá da cá, mostrar prática para o cara, opa, realmente é assim que tem que fazer, eu estou fazendo dessa maneira, estou errado. Você pode ser bem prático, que vai entregar conteúdo de valor. Não, assim, eu até pensei em fazer aquela explicação sobre a história do design, não a história do design. É praticidade mesmo, toma lá da cá. O que eu gosto de fazer, eu consigo passar muito mais comunicação quando eu posso falar por mim daquilo que eu vivenciei nesses últimos 15 anos. Eu não gosto nem de falar essa quantidade de ano, porque parece que entrega a idade. Então, assim, esse é o meu tempo de trabalho. Então, eu vou fazer com os teus seguidores aí, mais ou menos o que eu fiz com os meus alunos do Senai de Criciúma, porque eu tinha dado um semestre de aula para o Senai, e eu falei, eu vou adaptar todos esses assuntos para a nossa realidade, porque fica muito mais fácil, até para quem está no mercado de confecção, mas não entende muito de certos assuntos, que afinal a gente não é obrigada também a entender tudo ao pé da letra, tem profissionais qualificados para isso. Mas é bom que eu vou te dizer, voltando mesmo à importância desse planejamento. Tá caindo aí? Tá me ouvindo? Tá tranquilo, tá jóia. Ouvi nada não. Desculpa, eu perdi o meu raciocínio, que eu ia te dar um exemplo. Você deu aula para os seus alunos lá e você começou a enxergar, passar para ele uma visão mais prática. Sim. Eu vou dizer de um exemplo que de uma das empresas que eu trabalhei, que eles não tinham a expertise do jeanswear, e eu tinha sido contratada pela gerente porque ela falou que ela precisava de alguém que gostasse muito do jeans e tivesse sangue no olho, porque a dona da empresa não conhecia o produto, não gostava do segmento e precisava de alguém que trabalhasse, que gostasse e mostrasse para ela que era um segmento de valor, que realmente de valor agregado, que a gente sabe que o jeanswear tem, né? Então, ela não tinha nada para me oferecer sobre um passado de um produto que não existia, então eu tinha que construir. Então, eu tive que construir como? Primeiro, enxergando na linha de produção dela do que ele era capaz. Eu não sou capaz de fazer nada, eu fazia tudo em private label. Ótimo. Então, eu tinha que, antes de pensar em criar um produto, pensar nas expertises de cada private label que eu atendia, para saber se eu conseguiria fazer um tipo de produto que eu saberia que ia agradar aos olhos dela e do cliente dela. Então, muito antes de fazer qualquer tipo de criação, eu tinha que fazer uma análise de custo, eu tinha que fazer uma análise dentro das private labels dela, a expertise de cada um. Esse daqui faz melhor os bottoms. Bia, não sei, Bia, eu acho que o conteúdo que você está falando de valor, eu defendo, e até já fiz isso com um grande amigo, Sérgio, realmente o Instagram dá uma hora. É muita covardia você correr num assunto tão gostoso, dependendo da sua agenda, não corre, fala, explica a gente faz o retorno, Luiz. A gente faz Isso, retorno semana que vem, a parte 2. Beleza, então pode ir bem devagar para a galera tá ficando apaixonada aí pelo assunto. Nossa, mas tem muita... Enfim, voltando lá para essa empresa, que é uma empresa que eu tenho um amor muito grande. Toda vez que eu volto na cidade, eu visito eles. É muito bom saber que hoje o segmento do jeanswear está realmente consolidado na marca. Mas, enfim, foi um trabalho árduo de pesquisa dentro mesmo das private labels para saber a expertise de cada um, até onde eu poderia ir com o produto para conseguir fazer com que o meu produto fosse visto por ela e principalmente entendido como... Na hora da aprovação, por exemplo, ela queria um determinado design da peça, eu queria isso e eu tinha que explicar para ela. Não, isso não é possível, por isso, por aquilo. Então, se eu não conseguisse entender a importância de eu mostrar a gestão de todo esse processo antes mesmo de criação, eu não teria nem argumentos para provar para ela, do tipo, quando ela olhasse uma peça lá numa vitrine internacional e dizer, eu quero isso aqui, mas a gente não é capaz de produzir. Então, que tipo de argumentos eu conseguiria se eu não fosse atrás
de conhecer realmente como funciona a gestão de uma produção para criar o meu produto de moda. Então, são exemplos como esse ao longo dos meus anos que eu pude ver que quanto mais eu penso no design de uma forma estratégica, que não é só gerenciar de forma bem sucedida um produto, mas gerenciar toda a parte da criação, né? Todo aquele que está envolvido, desde o processo produtivo, envolver marketing, envolver estratégia comercial, o administrativo, se eu não conseguir unir todos esses setores importantes na hora de eu pensar num produto para atender um cliente, ou seja, uma visão sistêmica de um processo, eu nunca vou conseguir fazer um produto assertivo, né? Que não é só um produto bonito esteticamente falando, é ele chegar dentro de um tempo hábil, o tempo certo, na hora do cliente olhar e falar, eu quero esse produto, você tá ali, ó, toma aqui. Né? Porque é muito bonito hoje você postar uma coisa na internet e de repente na hora que o cliente quer dar um clique, tá lá, fora do estoque, ou ainda não chegou, ou enfim, diversos problemas que a gente sabe que é muito comum dentro de um processo produtivo, né? Travou aqui, Luiz, tá saindo aí? Tá? Porque às vezes trava, é por causa da internet, que é muito comum, tá? Live é muito comum isso. A internet no país é ruim, é péssima. Então fica tranquilo que dá para... Eu sou antenado em lives. Não, fica tranquilo, eu também não, e eu passei a ser, aos pouquinhos vai entrar dentro de você, você vai ficar show, ficar fera. Então, fica tranquila. Participar da segunda live da edição Isso, do tu vai ficar fera. Então, mas pode continuar à vontade. Aquilo que eu estava dizendo para você, e que para todo mundo que está vendo, né? Você vai deixar essa live gravada. Quando a gente pensa num produto de moda, eu penso muito, como um grande sistema. Por isso que há muito tempo a gente tinha falado que, para mim, não é diferente de um processo produtivo. Né? Então, você tem toda a linha de produção funcionando de forma ali consistente, elas têm que conversar entre elas, e eu acho que pensar num produto de moda vai muito além da história do planejamento de coleção. Porque é muito bonito você fazer um planejamento de coleção, de você pensar num mix, de você receber a informação do branding, do objetivo da marca, do posicionamento. Mas, para mim, começa muito antes. Vou te dar um exemplo recente de uma empresa que eu atendi há 2 semanas para fazer a primeira coleção com ela e eu ainda vou fazer a segunda. Então, primeiro eu falei porque a gente ia começar a namorar ali por enquanto, antes de a gente fechar um casamento. Sim. Eu fui 2 semanas para lá e eu ia pelo menos 1, 2 vezes na semana para primeiro conversar e entender o que ela realmente queria. Porque na cabeça dela é, né, vou chamar uma pessoa que seja experiente na área do jeanswear, para fazer um produto de moda maravilhoso, porque eu quero recomeçar no mercado, porque o jeanswear dela ficou fraco e ela precisava de alguém com sangue para injetar ali. Só que eu comecei a fazer umas perguntas além, porque assim, é muito fácil ela chegar para mim e falar, você está antenado no que está acontecendo na moda? É óbvio. Mas isso é muito mais fácil. Eu precisava saber do outro lado. Quando eu sentei com ela e perguntei, eu só não vou falar o nome das empresas, tá, Luiz? Não precisa, Antiádio. E aí, quando eu sentei, eu falei assim, o que você tem capacidade de produzir esse tipo de produto? A quantas peças você faz por mês que eu possa dividir um mix de produto, um mix de coleção bacana para atender com uma peça, com alguma coisa diferenciada, alguma coisa que esteja de novo no mercado, fora do que você faz. Quando eu cheguei para ela e perguntei assim, eu acho que o pessoal de confecção aí vai saber. Os seus aparelhos de passante, para quem não sabe, quem estiver aí vendo não sabe, o passante do jeans. É bom você falar que nem muito que está aqui é empresário, é de outro segmento, é bom você explicar. Então, assim, o aparelho de passante é um aparelho pequeno, não é nada tecnológico, é um aparelho que você vai entrar com a tira do tecido mais larga e ele automaticamente vira na máquina para ele sair. Então, tem lá diversas larguras de passante. Então, basta qualquer um pegar uma calça jeans em casa e vai ver a largura de passante mais largo, mais estreito, com a bitola, que são as 2 costuras de uma só, com 2, enfim. Quando eu perguntei para ela quais eram as larguras de cós que ela tinha de passante, se ela tinha determinado tipo de aparelho, ela falou assim, peraí, você precisa disso tudo? Eu falei assim, eu preciso. Porque se eu coloco um mix de alfaiataria no jeanswear, onde eu preciso de uma peça toda na bitola estreita, e você me faz na bitola larga, a peça vai mudar completamente o aspecto. Ah, mas não muda muito. Mas, de repente, eu quero fazer um mix com aquilo. E você fica, e aí? Não tem, né? E aí ela passou a entender o quanto era importante ela passar isso para os estilistas dos outros segmentos,
para eles conseguirem entender do que ela pode e o que ela não pode, tá, assim, pensando num processo produtivo. Porque então, você falou muito de jeans aqui, a gente acabou de entrar um empresário que nós somos muito respeitosos, ele também é um apaixonado pela indústria textil vestuária, é uma referência do mercado. Eduardo Cris, da Black, é uma potência, ele também é um cara que saca muito da parte industrial, e eu quero de antemão já agradecer a participação dele. Ele é tão apaixonado quanto nós, ainda mais com jeans como você é, ele também é. Eduardo Cris, um empresário assim de alto valor no mercado, está aqui na nossa live. Ai, que bom. Eu sempre digo que a moda é uma cachaça, né? Eu acho que confecção é muito isso, é um vício mesmo, né? Quem entra, a gente reclama, a gente fala que é difícil, mas não tem jeito, a gente ama mesmo o que a gente faz, né? Sim, sim, é. Por isso que é legal você fazer uma live sem a preocupação do tempo, a gente faz uma parte 2, entregar conteúdo de valor prático mesmo para quem está do outro lado, não entende o linguajar, às vezes, que eu falo e talvez aqui, os convidados, entendeu? Enfim, aí dessa empresa o que aconteceu? Eu fiz todas as peças, né? E da segunda eu falei assim, bom, eu não gosto de fazer um trabalho na qual eu faço somente uma criação de uma coleção, e daí eu não acompanho. E ela falou, eu falei, não, precisa sim. Eu preciso sentar com você, olhar essas peças e ver, isso aqui vai dar para fazer aqui dentro, isso aqui a gente vai terceirizar. Então, até que ponto a gente pode e não pode? Ela, mas nossa, precisa disso tudo? Eu falei, precisa por um motivo, porque se lá na frente você não vender, ou se acontecer algum problema no processo produtivo, primeiro que além de cair nas minhas costas, né? Tipo assim, a culpa é sempre do estilista. Mas eu não penso só na questão da minha culpa, eu penso no tempo que a gente perde, no dinheiro investido, porque fazer peça piloto não é barato, ainda mais quando as peças são muito diferentes, elas são passíveis de erro. Então, assim, você tem que pensar num todo. Então, como ela estava reestruturando a fábrica, então era mais um motivo de que já que ela vai reestruturar, então, putz, ela não tem esse cós largo, mas de repente o público dela compra peças no cós largo. Então, vale o investimento? Vale. Vai comprar? Ótimo, eu já sei que eu coloco no meu mix uma peça que ela realmente vai ser capaz de produzir. Então, assim, a gente não tem os problemas, a gente já começa, na verdade, a antever os possíveis problemas que poderia ter. Tudo isso na gestão do processo, antes mesmo de pensar na criação. Então, além disso tudo, para você ver que ainda assim há uma falha de comunicação, porque quando as peças ficaram prontas e ela viu que eu tinha colocado o bolso verdugo, ela falou, nossa, eu sou apaixonada, mas eu não consigo fazer porque eu não consigo ter qualidade. Então, das duas umas, a gente não faz nessa primeira coleção, faz primeiro com uma célula ali de fabricação, para ver se elas conseguem melhorar nessa qualidade, para na segunda leva a gente inserir. Então, é muito bom essas informações de processo produtivo para a gestão do meu produto, porque o que eu ganho de tempo lá na frente não tem preço. E quem é empresário e investe sabe que tempo é dinheiro, né? Uma peça entrando com time errado, por causa de processo produtivo e gargalo, que é coisas que poderiam ser resolvidas ali na criação, muito antes de eu começar a desenhar. Nossa, isso tem um valor que a gente dorme tranquilo à noite. Para isso tudo acontecer, para isso tudo, Bia, acontecer da melhor forma, é o que muitas empresas não têm, por algum motivo ela não pode ter, porque ela é pequena, a maioria no mercado, a incidência muito grande, de percentagem, são as pequenas, é o famoso setor de engenharia do produto, né, cara? Dali você avalia tudo, você avalia bitola, modelagem, você faz todo um tratamento para que quando entre na produção propriamente dita, você não pode ter jeitinho, ainda mais quando eu terceirizo. Se eu não mandar as coisas de forma correta para uma terceirização, aí alguns defendem, outros não, a peça piloto com a ficha técnica. Quando eu falo ficha técnica, é a mais prática possível, porque o cara não vai estar lá na empresa. Então, precisa dessa engenharia do produto, tanto para a produção interna, quando for para a rua, como você falou, você deu o exemplo do aparelho de passante. Eu costumo dizer que o aparelho é a terceira mão da costureira. Por isso que tem tudo a ver, né? A importância do planejamento, que vai ser um aliado na produção. Esse planejamento está muito intrinsecamente ligado a uma engenharia do produto. Você não precisa ter muita gente. Você avaliar o produto propriamente dita. Você falou, diminuir o tempo, otimizar as operações, trabalhar com maquinário eletrônico se puder, pensar cada vez mais no aparelho, no posto de trabalho. Isso vai ser um facilitador imenso
de você diminuir, inclusive, o lead time, né? Não, sem dúvida. E ainda acrescento que eu posso falar sempre por mim, porque eu sei que tem cada estilo que tem seus processos criativos, mas eu só consigo produzir mesmo aquilo que realmente a empresa, uma empresa que me contrata, seja para fixo ou meus trabalhos autônomos, ela espera realmente de mim o melhor. E eu só consigo dar o meu melhor se eu realmente sou munida dessas informações. E quando você fala das empresas pequenas, eu sei que quando a gente está numa empresa muito grande, é óbvio, a gente tem um monte de cacique para pouco índio, né? Você tem o estilista júnior com assistente, o pleno, o sênior, e aí o estilista que pode estar me vendo pode estar falando assim, mas aí eu não sou responsável por isso, tem um gerente lá de criação que entra em reunião com o pessoal do PCP, mas aí a gente tem que pensar que a gente pode não estar naquela situação a vida inteira. Eu trabalhei em grandes empresas que era muito cômodo eu não precisar ir atrás desse tipo de informação, porque eu tinha uma gerente que simplesmente falava, isso pode, isso não pode. Agora, o porquê? Então, se eu não buscasse essas informações, eu não conseguiria hoje as empresas pequenas que eu atendo. Empresas que muitas vezes, essa que eu tava... Você não pode fechar os olhos para não deixar de atender elas, que elas precisam da gente, né? De jeito nenhum. Acho que agora a gente está numa grande via de mão dupla, né? A gente tem que todo mundo se ajudar de uma certa forma. Então, assim, eu estava agora, antes de eu trabalhar eu estava nessa empresa que até o início da pandemia, que era de São Paulo, que é do Brás. Então, você sabe que São Paulo é para feira ali, pelo sol da madrugada, tudo para ontem, né? E tudo para ontem mesmo, né? E ele não tinha nada... deixa eu ajeitar só meu tripé aqui, porque está caindo. E ele não tinha nada nada da área de criação. Ele perguntou para mim se eu poderia mudar de estado, porque eu estava em Santa Catarina, porque ele estava fazendo 100% da produção do Nordeste e ele queria que eu acompanhasse em grande parte do momento, e inclusive montar essa equipe para ele, né? Assim, já estava montando uma prévia. Então, é uma empresa pequena, apesar dos grandes volumes, mas uma empresa que tem umas 10 pessoas trabalhando. E se eu não tivesse essa noção da gestão do meu produto, eu ia simplesmente fazer o quê? Criar umas pecinhas e do tipo, jogar lá na modelista e se vira? Não é assim. Então, não é assim. Então, assim, eu acho que cabe muito, claro, a gente não pode forçar que todos os profissionais da área de moda sejam realmente, corram atrás desse tipo de informação. Mas a informação, para mim, eu sempre penso que nunca é demais. Então, assim, quando eu penso nessa gestão do produto, de tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, com todas essas empresas grandes, as médias, pequenas, as familiares, aquela que a gente vai para almoça na casa dos donos, entendeu? Porque é lá no fundo de quintal, e as grandes, assim. E aí eu vejo pequenas empresas que são muito empreendedoras e às vezes a gente não tem a quantidade de colaboradores ali qualificados, os profissionais para trabalhar do jeito como a gente sonha. A gente tem que se virar nos 30. Só que dessa forma, a gente ainda consegue, talvez, até atender melhor, porque a gente consegue ser mais objetivo, a gente consegue ser muito mais assertivo e a gente consegue ter uma comunicação entre todos muito mais rápida numa empresa com 100 pessoas, né? Sim. Só na criação, 50 pessoas. Então, quem era o meu braço direito ali? A minha pilotista, porque ela já trabalhou em produção, e ela está montando a minha peça. Então, muitas vezes, antes de eu criar, eu sentava com ela e falava, Neide, o que você acha dessa peça? Se eu fizer assim, assim, assado na modelagem, será que a gente consegue fazer com que a produção saia rápido, em menos tempo, saia barata? Quantas máquinas? A gente precisa usar a máquina de braço, que é a fechadeira ali, para quem não conhece, o gancho da frente e o das costas da peça, né? Então, a gente pode usar isso? Ela falava, não, isso a gente vai ter que fazer na reta, mas desse jeito a gente pode usar na fechadeira. Porque isso tudo impacta lá no preço do produto lá na frente. E quando a gente começa a trabalhar para o mercado popular, todo e qualquer 50 centavos, R$1, 10 minutos, 20 minutos de processo faz muita diferença. Então, se eu não tivesse essas informações... O Márcio tá agradecendo a gente aí, agradecendo a você aí, ó. Márcio.elisa aí. Quem tem contribuído muito para que eu possa enxergar novos horizontes no ramo de confecção, obrigado à dupla. Aí mais aqui em cima ele fez uma brincadeira aqui com a gente, ó. O Márcio aí, eu sou pupilo dessa dupla, 2 lances experientes, mas o sucesso de todo profissional, cara, é um conjunto, né? É um conjunto, né? Você há de concordar comigo, Márcio, que o sucesso
de um profissional é um conjunto, ele, o cliente, etc e tal, né? Não, eu fico feliz, ainda mais que ele falou aqui sobre. Eu que agradeço aí pela presença, Márcio. Não, mas a gente tem. As informações elas precisam ser trocadas para que a gente consiga fazer um trabalho em conjunto muito melhor. Então, assim, eu fico feliz de poder dividir isso e ter essas experiências também. Porque o Luiz, você também tem muita experiência de chão de fábrica e eu Aí eu fico sou invejosa do apaixonada. povo de chão de fábrica que tem mais de 20 E anos. você com a área de coleção, né? Tanto é que cada um no seu quadrado, claro que eu manjo de coleção, mas eu não sou design de moda, por isso que é a razão de também ter te chamado para ajudar tanto o Márcio como outros empresários que precisam de uma coleção assertiva. Por isso que também dando continuidade, repetindo a palavra por isso, que tem que ser muito devagar, é um conhecimento de alto valor, que o segredo é você falar com muito cuidado. A gente faz a parte 2, então essa primeira parte aí. Ai, meu Deus, parte Tá. Se você quiser entrar na segunda parte da pauta, você tem total liberdade aí. Enfim, é bom dar exemplos muito reais, porque sempre acontece de quem está vendo, eu acredito que você vai deixar salva essa live, porque Sim, sim, sim. Tem sempre alguém que se encontra naquela situação. Então, eu sempre gosto de dividir isso, mesmo com as pessoas que eu converso, porque eu vivi situações tão adversas, assim, que muita gente chega, e eu até penso que isso poderia ser uma pergunta sua, se isso me limita na criação. Porque, na verdade, quando você é um empresário, de repente você está vendo aqui uma pessoa da área de moda para fazer um produto, e é óbvio que ele quer fazer um produto que ele tenha resultado de venda. Ninguém está fazendo roupa para distribuir assim, né? Só por prazer. Eles querem um retorno e é para isso que eles estão abrindo o negócio deles, para quem está abrindo ou para quem eles ainda mantêm no mercado. Sim. Então, quando eles pensam no estilista para poder fazer esse tipo de produto, é óbvio que eles querem também toda essa parte do conceito. Muitos deles não esperam a importância dessa gestão, desse processo, e acabam que eles acham que só porque estilista vai lá, o pessoal de criação vai fazer um produto de moda, eles não precisam muito saber mais ou menos o que as informações administrativas, o posicionamento que eu quero na empresa do mercado. E, na verdade, precisa sim. Quanto mais informação, e principalmente sobre o posicionamento do produto, da marca no mercado, ainda mais hoje que está muito em voga a importância de fazer uma moda com propósito, de imagem de marca, não só imagem do produto, de empresa responsável, quem está fazendo ali aquele produto, ele precisa estar consciente desse posicionamento da empresa, dos objetivos dela a curto, médio e longo prazo. Entendeu? Porque senão não faz sentido eu fazer um produto pensando no agora, sabendo que a empresa está querendo uma coisa que é lá para frente. Então essas informações, até mesmo administrativas, se eu poderia assim chamar, talvez essa não seja a palavra, mas essas eu poderia chamar mesmo, as estratégias comerciais, estratégias de marketing, isso tem que estar alinhado junto com o pessoal da criação, sabe? E assim também como eu puxo a orelha do pessoal da criação, como eu puxei dos meus alunos do Senai, dizendo assim, vocês acham que isso é chato hoje, mas lá na frente vocês vão ser cobrados. Então, vocês precisam dessa informação, porque quanto mais informação, melhor e mais assertivo vai ser o seu produto. Mais condizente com os objetivos da empresa vai ser. Então, você, mata metade do caminho. Então, assim, o empresário tem que abrir a cabeça e mostrar essas informações, o que ele quer, além do produto, de pensar na sua empresa como um todo. Falar isso para o pessoal da criação, como o pessoal da criação também tem que entender que se ele não é capaz de fazer aquele macacão que todo mundo está usando, paciência. O que a gente pode fazer de um produto diferente que possa chamar atenção, já que eu não posso fazer aquele determinado, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa evolutiva mesmo até dentro da criação. Aí eu entro na questão de que, mas aí o estilista vai ficar podado, né? A criatividade não diminui com esse tipo de restrição. Eu digo que não, porque brasileiro, eu sempre digo, como brasileiro se vira nos 30, a gente faz com o que tem, né? Eu falo muito isso quando eu tenho que fazer, eu gosto de cozinhar.
E às vezes eu tenho arroz e eu olho assim, e o arroz está caro, né? Então hoje a gente, quem tem arroz tá rico. Então quando eu vejo o que eu tenho na geladeira, eu falo assim, putz, eu vou inventar com o que eu tenho. Não vou sair daqui para ir no mercado só por causa de um ingrediente. Dá para eu fazer com o que eu tenho em casa? Dá, e a comida sai boa. Então, assim, quando eu paro para pensar num produto de moda, que eu tenho esse tecido, eu tenho essa lavanderia que pode fazer isso. Ah, Bia, mas você só pode fazer isso? Tá, vamos ver o que eu posso fazer com isso daqui. Se isso aqui se tornar diferente, a gente abre um espaço um pouquinho para fazer dar um passo a mais. Vamos tentar colocar isso no produto. Então, assim, a gente vai galgando, principalmente, eu estou falando, principalmente voltado para as empresas menores, que a gente sabe que o investimento é bem menor. Então, assim, a gente vai indo um passo de cada vez. Então, sempre deu certo comigo, graças a Deus. Se amanhã tiver que mudar, a gente tem que mudar, tem que estar flexível também para o mercado. Eu tenho até um exemplo de uma marca que, assim, eu faço jeanswear, eu faço outros segmentos, mas há muitos anos atrás eu não gostava de fazer malha de jeito nenhum. E aí teve, até nessa empresa que eu dei o primeiro exemplo do dia que eu estava já praticamente querendo sair, voltar para o Rio, porque eu não estava no Rio. E aí uma grande loja de departamentos do país tinha me chamado para conversar. E aí eu passei em todos os testes, eu falei, meu Deus, eu vou fazer o jeanswear dessa empresa. Então, assim, imagina, é uma marca muito forte, né? A gente tem 3 grandes hoje no Brasil. Sim. Só que aí a gerente geral de criação de São Paulo me ligou e falou assim, a gente não quer que você faça o jeans, não. Porque você entende tanto de um processo produtivo e da gestão desse produto que a gente quer que você leve esse seu conhecimento para a malha. Eu não sabia se eu chorava de tristeza ou se eu ficava emocionada pelo reconhecimento. E eu falei assim, eu fiquei feliz com o convite, mas sabe que eu vi que não era um momento, e realmente não era um momento. Eu estava num outro momento da minha carreira. Eu fiquei muito feliz com o convite, eu falei que não dava, e tinha outra situação de que não era tão fácil há 10, 15 anos atrás você sair mudando de cidade, com a empresa muitas vezes até investindo nisso. É diferente de hoje, né? Que a gente consegue ter essa mobilidade, eu mesma, em Fortaleza, São Paulo, Santa Catarina, no Rio. Então, assim, sei por não, né? Não me arrependo, mas assim, era da malha. E aí, anos depois, eu fui obrigada, para você ver como é o universo conspira, né? Chegar para mim e falar assim, usa esse conhecimento numa empresa menor que vai precisar. Eu fui implantar um segmento de jeanswear para uma marca popular, de feira mesmo, aquela coisa super barata, e ele só fazia malha. E aí, ele que deu super certo no jeans, ele falou, você não quer fazer isso para minha malha, não? Aí eu, né? E eu fazendo a consultoria 3 dias na semana, ele falou, vem mais dias, a gente conversa. Eu falei, eu vou topar esse desafio e eu vou ver até onde posso ir. Porque com uma criação numa empresa grande, com investimento, você tem mais munição para trabalhar, né? Para entrar na guerra. Sim. Para eu fazer uma malha daquela loja de departamento específico, eu conseguiria fazer uma malha dentro do preço, porque quantos milhões de peças por mês eles fazem, né? Enfim. E aí ele falou assim para mim, eu vou dar o exemplo do valor dele, mas não era esse valor. Vamos supor que ele falou que eu não podia passar de R$ 10 na peça. E eu falei, você só faz na viscose, a viscolaicra? É só isso que eu faço. E ele todo bruto, né? Viscolaicra e estampa. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou fazer umas modelagens diferenciadas. Meu trabalho de criação agora vai ter que ser em cima da viscolaicra com aquela estampa. E era sempre aquela coisa da estamparia 2 cores, né? Falei, não, vamos colocar 3 cores, negocia com o cara da estamparia. Vamos tentar fazer essa modelagem diferente. Quando ele viu que girou, aí eu consegui chegar para ele e falar assim, bom, agora que você viu que o diferenciado, você provou aí em números que o diferenciado te deu retorno, vamos tentar subir um degrau aí nessa escada. Aí eu falei, me dá liberdade para um outro tecido dentro dessa sua linha, desse mix de produtos, de um outro tecido de moda. Mas antes eu vou falar com a tua linha de produção. Ele, mas para quê? Quem manda sou eu. Pode mandar. Mas quem vai ditar as regras de que aquele tecido dá e de aquele não dá, se elas têm experiência, o maquinário está adaptado, são elas. Eu mostrei o tecido para elas, a minha pilotista fez e falou assim, não, esse tecido puxa muito, tem que melhorar esse aparelho. Porque é muito fácil chegar numa confecção que só tem 2 tipos de maquinário e só usa um tecido. E como é que eu vou sair enfiando um monte de tecido diferente se a produção não tem a capacidade de produzir? Então, quando elas falaram que não, dá para fazer, aí lá tá eu, a minha criatividade foi aumentando, eu já tinha uma gama de tecido diferente, botei um acessório ali. E quando eu fui ver, eu estava fazendo um mix muito maior, com vários outros tecidos ali.
com uma produção completamente capaz de atender, de fazer produtos com tecidos diferentes. Até mesmo elas melhoraram a questão da qualidade, porque eram costureiras que... Essa coleção que você fez desse cliente, essa coleção que você fez de um cliente, você fez por verba disponibilizada ou fez por quantidade de produto? Por verba disponibilizada? Não entendi. Verba disponibilizada dele? Ele te dá assim, olha, eu te dou 50 mil, você desenvolve uma coleção. Ou então fala para você, olha, você quer que você faça 10 modelos. Não, foi tudo dele. Não, ele não me falou nada. Porque muito do target dele foi se adaptando a essa novidade. Então, ele só me deixava muito a par dos custos gerais, né? E até quanto eu poderia gastar dentro daquela margem do produto. Meu produto não podia passar, por exemplo, de R$10 e tantas operações. Entendi. Então, ali... Não importa a quantidade. Entendi. Ele dava um preço para o produto, ele dava um preço para o produto e você fazia quantos produtos você achasse conveniente. Exato. Então, assim, Entendi. ele só me dava as armas. Então, assim, até então eu nunca trabalhei com uma empresa da forma como você disse, né? Disponibilidade de verba e... Não, nunca trabalhei. A maioria acaba sempre me deixando a par, tanto do markup delas, quanto realmente do custo. E porque ali também é importante eu olhar isso quando as empresas também abrem. Não são todas que abrem. Elas te dão uma margem ali, fala você tem que trabalhar em cima disso. Ou muitas acabam nem fazendo. Sou eu que vou atrás, porque não adianta eu fazer, de repente, a calça dos sonhos com cara de diesel e ela chegar para mim e falar, eu não vou pagar R$60 no custo de uma peça. Então, Sim. Eu preciso ter isso de base, porque até nas escolhas de um tecido vai fazer a diferença. Né? Então, foi bem assim. E graças a Deus, assim, é aquilo que eu sempre falo. O estilista não pode se frustrar quando você está, entre aspas, limitado. Né? Porque é tudo uma questão de uma empresa que você está ali, você está tentando, você está mostrando todas as formas para a pessoa crescer. E a pessoa também não abre a cabeça, aí é uma outra história. A gente entra numa terceira conversa para falar sobre a forma como alguns empresários ainda têm a cabeça fechada para muitas situações. Eu estou falando de um específico que tem a cabeça aberta, beleza, vamos crescer todo mundo junto. Mas é óbvio que a gente vai encontrar muitos que não querem, que acham que em time que está ganhando não mexe. E às vezes é bom dar uma sacudida ali. O time que está ganhando se mexe para ganhar de goleada. Exato. E ainda mais porque eu sempre digo, a gente vive não só num momento como a gente está, mas com todo esse avanço tecnológico dos últimos anos, com essa globalização, derrubar de fronteiras, a gente vive num momento de que é sempre em constante evolução e Bauman já dizia que a sociedade é líquida e está cada vez mais fluida. Então, o que o seu cliente quer hoje pode não necessariamente ser o que ele quer amanhã. Aquilo ali, né, que só porque está dando certo hoje vai dar certo a vida inteira, a vida pode dar uma rasteira muito grande. A pandemia veio aí com tudo, entendeu? Para poder realmente ensinar... Só para quem está entrando agora, Bia, só para quem está entrando agora, que não pegou do início, hoje eu estou conversando com a Bia Rodrigues. A Bia Rodrigues tem uma carreira muito grande na área de moda, ela também se envolve com a parte industrial. Então a gente colocou o título a importância da gestão de um produto de moda. Para que os assuntos fossem falar na pauta bem devagar, a gente vai ter uma segunda parte da live, a outra quinta-feira, dia 24. Então você coloca na sua agenda aí, porque uma hora não se consegue falar tudo. Então você que entrou aí, a Bia também está fazendo um mestrado voltado para a área de moda, vai ser muito oportuno, vai ficar salva essa live, e no discurso que ela está dando, no finalzinho, ela vai dar um aperitivo do que ela vai falar dentro da pauta a outra semana. A próxima quinta-feira, coloca na sua agenda, 8 horas da noite. A princípio, as minhas lives são às segundas-feiras, 20 horas. Nesse primeiro momento, a partir da semana que vem, não sei quando, mas eu vou passar a fazer lives às quinta-feira. Pode ser que eu volte a fazer segunda depois de muito tempo. Então, semana que vem vai ter a segunda parte da live. Ela vai falar o que ela vai falar na outra live. Anote tudo. Essa live vai ficar salva. E do discurso, antes de finalizar, a gente tem mais ou menos 13 minutos, 15 para poder acabar a live. Você que está do outro lado aí, que quer fazer uma pergunta para a Bia Rodrigues, essa apaixonada pela moda, apaixonada pelo dieselwear, fazendo mestrado, tem uma longa carreira, fique à vontade, faça a pergunta, aproveite,
para que ela também, eu sempre falo que em minhas lives acaba sendo uma mentoria 0800. Então aproveita, a live vai ficar salva, faça as perguntas antes que ela fale a segunda parte da semana que vem. Pode mandar ver, Bia. Eu até tento evitar, porque assim, eu sou meio DDA, né? Então esse desvio de atenção, se eu toda hora ficar olhando, eu vou interromper. Aí eu olho para você. Pode continuar teu raciocínio. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu paro e você responde. Não, tranquilo. Mas, enfim, voltando dessa, assim, acho que tem mais quantos minutos, Luiz? 12, 13? Mais ou menos aí uns 12, 11 minutos. Então, pronto, a gente deixa o finalzinho. É só para, acho que para concluir mesmo, para a gente fazer um apanhado geral da importância. Então, já que a gente está no finalzinho, você que está do outro lado aí, você tem alguma pergunta para fazer aqui para a Bia, para o doutor Gestão, fique à vontade. Você até pode já começar a falar quais os assuntos que você vai abordar. Eu te pedi que falasse bem devagar, com muito cuidado, o que você vai falar. Pelo que eu vi aqui na pauta, a gente tratou aqui, você falou da importância do planejamento estar alinhado com a produção. A gente pode deixar para a semana que vem o que impacta a criatividade na gestão do negócio da produção. Você começou a falar. Fica o item 4, 5 e 6, como está no post aí, que é gestão da criação igual a da produção. Aí tem um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. O sucesso de uma boa coleção depende da gestão da produção e a gestão do design e as metodologias ágeis pós-pandemia. Então, essas 3 partes da pauta, anota aí, no próximo quinta-feira, dia 24, 8 horas, vai ser falado o quê? Repetindo, gestão da criação é igual à produção? Você vai responder para a gente aí, Bia. O sucesso de uma boa coleção depende da gestão da produção? Outra pergunta aí, para a gente avançar com isso. E por último, gestão de design e metodologias ágeis da pós-pandemia que você vai abordar. Então aproveite você que está do outro lado, antes da Bia aí, ela dar suas considerações finais. Se tiver alguma pergunta, fique muito à vontade, pergunte aqui antes que a gente acabe o tempo e ela possa, o doutor Gestão, a Bia, dar uma mentoria 0800 para você aí. Pode mandar bala, Bia. Não, para concluir, antes de responder, se alguém tiver alguma pergunta, né, o estilista, enfim, um profissional de moda no sentido mais amplo da palavra, ele precisa realmente estar ali, pelo menos a criação, instruído sobre toda essa importância do processo fabril, dessa gestão de todo o processo dentro de uma empresa, porque os resultados mesmo da criação e do desenvolvimento de produto, por exemplo, aquilo que eu já tinha citado, dependem muito, né, do maquinário, dessa linha de produção, do serviço terceirizado disponível, né, para entrega propriamente dita do chão de fábrica. Então, a gente não cria e ninguém faz nada sozinho. Então, não adianta só pensar no marketing, não adianta pensar só na estratégia comercial. Se dentro da sua linha de produção você não consegue atender com tanta agilidade, eu não estou falando de agilidade só de tempo, mas de forma assertiva dentro dessa linha de comunicação, dessa linha de raciocínio, né? Essa visão sistêmica de todo esse processo que vai ligar a criação mesmo à produção, ela vai conseguir, por exemplo, aquilo que eu já citei, né? Só para concluir, minimizar erros e falhas, minimizar retrabalho e não causar perdas substanciais para a empresa. Quantos aí, principalmente os empresários, às vezes encontram problemas que poderiam ser resolvidos na criação, que às vezes não tem o que fazer porque a peça já está quase sendo embalada. Já era. Depois que a vaca está atolada, não tem como puxar pelo chifre. Então, assim... Bia, tem uma pergunta do Márcio aqui, ó. Quanto tempo demora para ficar pronta uma coleção? Ela está perguntando. Quais principais fatores que são considerados durante o desenvolvimento? E está perguntando. Nossa, o tempo é muito relativo. Muito relativo. Subjetivo, porque, né? Assim, porque assim, depende. A coleção, quando você fala propriamente dito, a coleção somente ali, os croquis no papel, uma coleção de peça piloto, a coleção um mostruário. Então, assim, depende muito de empresa para empresa. Eu já vi, por exemplo, no caso do Jeans US, eu parar para pensar num mix de produto onde eu tenho, vou dar um exemplo aqui de 10, 20 peças,
pode vir a demorar 30 a 40 dias a ficar pronto. Depende se eu faço dentro de casa, porque eu dependo da lavanderia, porque eu dependo de uma série de fatores. E os principais fatores que são considerados durante o desenvolvimento, pelo menos do meu desenvolvimento, naquilo que eu preciso para trabalhar, é tudo aquilo que eu pontuei desde o começo. Eu preciso não só entender os objetivos não só do marketing, das estratégias comerciais, mas o objetivo da empresa. Ela quer se reposicionar no mercado, então se ela quer se reposicionar no mercado, ela vai reavaliar o portfólio de produto que ela tem, ou ela vai entrar com produtos novos, com um segmento novo. Então, isso tudo tem que ser considerado na hora que realmente desenvolver o produto, no sentido mais objetivo da palavra. Agora, no sentido mais direto, tático, ali, operacional, aí também depende da empresa. Então, assim, é muito variável isso, né? Não sei se eu ajudei a responder aí, Márcio, mas pode acontecer de você ficar pronto. Então, o outro Márcio, esse é o Márcio Estampa, doutor Estampa Curso, está dizendo, parabéns, Luiz e Bia, ela é muito fera, sabe tudo. E tá vendo? O Márcio é um empresário que é uma referência em estamparia em foil. Inclusive, tudo que eu faço com o Márcio, Bia, que você não conhece, tudo que eu faço com o Márcio Strama, a galera fica apaixonada. Já participei de vários eventos do Márcio, palestras. Eles são, assim, apaixonados pelo nosso envolvimento. O Márcio tem mais de 35 anos, não vou falar a idade dele, mas o Márcio é um líder em estamparia em Minas Gerais. Ele é um especialista em foil. Olha, receber esse agrado do Márcio é realmente muito gostoso. Aí tem aqui, ó, minha dúvida é o tempo do conceito à produção. O Márcio Ponto Elias está perguntando. Minha dúvida é o tempo do conceito à produção, Bia, está perguntando. Eu costumo, da maioria, assim, ó, lembrando agora das empresas, vou pegar uma empresa de médio porte, eu não estou falando médio porte de volume, tá? Estou falando de médio porte de colaboradores, enfim, uma empresa de médio porte, vamos colocar aí 50 pessoas trabalhando, 50 a 80, né? E que tem um processo feito dentro de casa, eu pensar do conceito até entrar em loja, ainda que eu tenha um pouquinho de jeans, que a gente sabe que o jeans é um pouco mais demorado, eu colocaria pelo menos uns 60 dias, que é um tempo hábil para se trabalhar. Tem gente hoje que trabalha com 30? Tem. Tem gente hoje que trabalha com 20? Tem. Mas eu acho que de 30 a 60 dias, eu considero um tempo bacana de se trabalhar, ainda mais hoje que o fast fashion perde um pouquinho mais de força e a gente começa a trabalhar com produtos mais conceito, a gente consegue trabalhar com folga, principalmente na área de desenvolvimento, porque pilotagem a gente precisa de tempo. Bia, para ficar um tempo mais que considerável, para fazer a matéria-prima, às vezes, desenvolvimento, uma matéria para desenvolver, uma estamparia, dependendo da quantidade de modelo, eu diria que 3 meses é um tempo bem considerável e vale muito considerar esse lead time, desde a concepção da coleção até o produto aí na sua loja física, online. Eu acho, dependendo da quantidade dos produtos. Eu acho que 3 meses é um tempo considerável. Pena que está acabando, acabou de chegar outro empresário também, que é líder em Fortaleza, o Narcésio Carneiro, ele tem uma marca de lingerie em Fortaleza, está aqui prestigiando. O meu carinho, meu amigo Narcésio, o meu carinho, meu respeito a você, e a todos, como eu falei no início da live, que dispuseram de 1 hora para estar aqui, e alguma coisa foi útil e serviu para você. Então, meu carinho, meu respeito, enorme por vocês. Eu saberia que a Bia seria muito gratificante. Lembrando que vai ter a segunda parte. Vocês chegaram aqui, depois essa live vai ficar gravada. Os 3 assuntos aí, é igual aquela novela, né? A seguir cena nos próximos capítulos. Então... Eu olhei aqui, agora com essa foto do algodão vai ser complicado. E realmente, Luiz, só para complementar aqueles seus 3 meses, realmente, no caso do jeanswear, eu acho que 3 meses é um essencial mesmo, porque a gente sabe que jeanswear demora muito mais. Então, acho que 90 dias é um tempo, não tem jeito. Agora, o Mário, a falta de algodão, sim. Mesmo assim, Mário, eu concordo com você. Se for uma coleção, uma quantidade pequena, você ainda consegue... É problema que o pequeno vai ter dificuldade do lead time, que o tempo maior, você compra um fornecedor, a chegada da matéria-prima.
Mas, porém, todavia, de acordo com a quantidade, você já consegue manobrar isso. Mas concordo que a falta de algodão no mercado é bem considerável, bem colocado por você, e fica aqui meu carinho e meu respeito também. A criação vai ter que dar um jeito de trabalhar sem algodão. Sim, com certeza. Olha, a gente está nos 28 segundos. Pessoal, muito obrigado. Se despede aí que vai acabar. Obrigada, Luiz. Obrigada, gente. Boa noite. Boa semana aí pra gente. Até quinta-feira, pessoal. Até. Lembrando que nesse primeiro momento vai ser de segunda para quinta, a segunda parte da live, dia 24 às 20 horas. Um abraço a todos. Deus abençoe.